Este vídeo é para você, mamãe, que deseja realizar uma introdução alimentar saudável para o seu bebê, mas tem pouco tempo disponível na agenda para realizar os preparos. Eu sou o Dr. Vinícius, pediatra com experiência de mais de 30 anos de prática no consultório e ajudo mamães de primeira viagem a realizarem a introdução alimentar com muita praticidade, variedade de sabores e livre de confusão. Hoje em dia, com a conquista do mercado de trabalho pelas mulheres, o tempo para se dedicar aos filhos e ainda preparar o alimento diminuiu muito, tornando-se um desafio cuidar do bebê e ainda preparar uma alimentação saudável e de qualidade. No entanto, como já abordei em outros vídeos, o assunto alimentação, ainda mais nesse início da introdução alimentar, é de fundamental importância, pois através de uma alimentação saudável, logo no início e mantida durante o crescimento da criança, se conseguirá uma saúde melhor, menor risco de obesidade e de todas as doenças que costumam acompanhar a obesidade, como infartos, derrames, além do componente psicológico e baixa estima. Se conseguirá que a criança seja menos propensa a comer doces, diminuindo riscos futuros de diabetes e obesidade novamente. Mas como ser prático? Duas coisas importantes. Primeira, delegar tarefas. Se possível, não faça tudo sozinha. Peça para o marido ir ao supermercado, ou a avó, ou a tia. Na hora do preparo dos alimentos, chame o maridão. Tente fazer desse momento um momento divertido. Ultimamente, os homens têm enfrentado a arte de cozinhar com maestria. Segunda, uma maneira prática de cozinhar é preparar os alimentos em lotes. Ou seja, cozinhe todos os alimentos que o bebê irá comer por 2 ou 3 dias e guarde na geladeira. Quando ele estiver almoçando e jantando, ele vai comer a mesma refeição do almoço e a mesma na janta. Nada de ficar cozinhando além do necessário, a não ser que você tenha tempo e adore cozinhar. Antes de qualquer coisa, já devemos providenciar potinhos para guardar os alimentos na geladeira ou, se for o caso, no congelador ou freezer. Devemos dar preferência para recipientes de vidro. As tampas podem ser de plástico. Se for usar recipientes de plástico, devemos observar que sejam livres de um composto chamado de bisfenol A. Ele faz parte de alguns tipos de plástico, como os policarbonatos, e quando aquecidos ou resfriados repetidas vezes, vão liberando essa substância que é cancerígena. Na base do recipiente deve estar escrito BPA Free. Também podemos checar um sinal do triângulo impresso na base. Dentro do triângulo vai estar escrito um número que vai de 1 a 7. Evitem comprar os que têm os números 3, 6 e 7, porque podem conter o bisfenol. Além dos recipientes de vidro não ter esse composto, são mais transparentes, mais fáceis de limpar e não pegam cheiro com o tempo. E devemos adquirir potes pequenos se formos congelar, para não haver perdas, pois uma vez descongelados, os alimentos não podem voltar a ser congelados. Se formos guardar os potes na geladeira, devemos deixar sempre no fundo, perto da parte traseira da geladeira e não na porta, pois a variação térmica nesse local é muito grande. Um detalhe, se sua geladeira tiver controle de temperatura nos dias muito quentes, com temperaturas acima de 30 graus, deixe a geladeira no máximo. É importante termos um planejamento antes de pensar em preparar o lote. Devemos ir com uma lista de ingredientes ao mercado para comprar alimentos que, se possível, durem uma semana. Por exemplo, vamos lembrar da composição ideal do prato? Ter legumes e verduras, ter carboidratos, proteína animal e leguminosas,
Assim podemos comprar 4 batatas tipo Mona Lisa, 2 batatas doces, 2 cenouras e meia abóbora, uma couve e um alface, feijão e grão de bico, peito de frango e uma carne vermelha magra e macia, banana, abacate, mamão, pera e maçã. Feita a compra, devemos higienizar esses alimentos antes de cozinhar ou guardar na geladeira. Lave bem as mãos antes de iniciar e veja se a sua bancada da pia está limpa. Use panos de pratos limpos e esponjas novas. As folhas devem ser examinadas para retirar pedaços podres ou muito maltratados e lavadas em água corrente. Os legumes, as batatas, a abóbora, as frutas, todas devem ser lavadas em água corrente. Após a lavagem, os alimentos que forem comidos crus, como as folhas e alguns legumes, e as frutas, como o morango e o tomate, por exemplo, devem ser colocados de molho por 10 a 15 minutos em uma solução contendo 20 gotas ou uma colher de sopa rasa de hipoclorito de sódio para 1 litro de água. O hipoclorito de sódio é a famosa que boa ou água sanitária, mas cuidado! Deve estar escrito na embalagem que o produto pode ser usado para este fim, porque algumas águas sanitárias contêm alvejante e não devem ser utilizadas. Após esse tempo, os alimentos devem ser enxaguados e o ideal é que sejam colocados novamente de molho, só que agora numa solução de 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio a 1% em 1 litro de água por 10 minutos. Este processo é para diminuir os riscos de contaminação por agrotóxicos. Após esse tempo, devem ser enxaguados novamente em água corrente e aí sim, armazenados ou levados para cozinhar. No início da introdução alimentar, devemos optar por alimentos mais macios, mais fáceis de cozinhar e amassar. Em relação às frutas, vamos optar por aquelas mais fáceis de amassar, como a banana, o abacate e o mamão. Em relação às carnes, vamos escolher as mais macias. Peixes são uma ótima dica. Uma vez higienizados os alimentos, vamos cozinhar aqueles que precisam do cozimento. Vamos colocar numa panela um pouco de azeite, ou óleo de girassol, ou óleo de soja para refogar um pouco de cebola e alho picado. O azeite é uma excelente opção, mas devemos sempre usar fogo baixo ou médio quando refogamos com azeite. Quando colocamos a cebola e o alho picado, já podemos colocar um cubinho de carne para selar. Selada a carne e suada a cebola, colocamos os legumes e as batatas e cobrimos com água para iniciar o processo de cozimento. Podemos usar panela de pressão ou panela comum parcialmente tampada ou tampada se tiver válvula de escape. E vamos testando a consistência. Em regra, quando conseguimos atravessar a batata ou a cenoura com o garfo e não ficar grudado, o alimento escorrega, eles estarão prontos para amassar. No processo do cozimento, podemos colocar ervas aromáticas, são muito bem-vindas, como louro, alecrim, manjericão. Essas ervas toleram a temperatura alta do cozimento. E ao desligar o fogo, podemos acrescentar salsinha ou cebolinha, ou as duas, porque essas ervas não toleram calor excessivo. Retiramos o pedaço de carne e vamos desfiá-lo com um garfo ou com os próprios dedos. No início da introdução alimentar, podemos ainda picar esses pedacinhos de carne desfiados. Com o tempo, não será mais preciso picar. Não recomendo carne moída nesta etapa, pois por mais que tenha sido bem moída, ficará um pedaço razoável e relativamente duro, favorecendo engasgos. A cenoura será amassada, lembrando que antes de ser cozida, deve ser retirada a parte externa com um laminador de legumes. A abóbora será amassada e pode ser temperada com uma pitadinha de canela. E as batatas serão amassadas até a consistência de uma banana amassada. Vejam que é um pouco mais consistente que um purê. Falando em purê, pode ser colocado um pouquinho de noz moscada ralada na hora, mas não leite. Devidamente amassados na consistência adequada para a introdução alimentar, podemos armazenar em porções nos recipientes e guardar na geladeira por 2 ou 3 dias até.
E serviremos esses alimentos no almoço e na janta, por 2 ou 3 dias. Podemos também congelar, mas neste caso devemos fazer o resfriamento imediato do alimento que será congelado, transferindo da panela quente para um recipiente com água e gelo para parar o cozimento. Quanto às frutas, fica bem mais fácil descascar uma banana, ou um abacate, ou um mamão, ou um caqui e oferecer para o bebê. Lembrando que para não haver perdas, a família toda pode comer. Conforme o bebê vai crescendo, esses alimentos serão cada vez menos amassados ou desfiados, o que irá facilitar e muito a vida da mamãe, pois a criança maior, principalmente depois de 1 ano, já poderá comer a comida da família, com um mínimo de manuseio para facilitar a mastigação. Lembrando que mel deve ser utilizado apenas após 1 ano de vida e mesmo assim com parcimônia, pois não deixa de ser açúcar. E sucos de frutas devem ser evitados pelo menos até 1 ano de idade, porque sempre perdem nos aspectos nutricionais em relação a comer a própria fruta. Fazendo um planejamento adequado e com a preparação em lotes, irá facilitar muito a rotina diária dos pais e cuidadores. Isso trará economia de tempo e energia. Neste vídeo, vimos que nos dias de hoje é um desafio para a mãe que trabalha conciliar o tempo com os cuidados e a atenção ao bebê e ainda preparar uma alimentação saudável. Vimos a importância do planejamento do cardápio e o envolvimento de outros membros da família, os cuidados com a higiene dos alimentos, como preparar os alimentos em lotes facilita a rotina diária, como cozinhar vários alimentos de uma vez para poupar tempo e energia. Obrigado por assistir este vídeo e se ele foi útil para você, não esqueça de curtir e compartilhe este vídeo com outras mamães que também precisam desta ajuda.